Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não raro, a luta pelo poder envolve violência e traições e tem, como pano de fundo, a idolatria. O Senhor nos conceda um olhar sadio para sempre sabermos reconhecer e buscar o verdadeiro bem. Segundo livro dos Reis. Naqueles dias, quando Atália, mãe de Ocosias, soube que o filho estava morto, pôs-se a exterminar toda a família real. Mas Joçaba, filha do rei Jorão e irmão de Ocosias, raptou o filho dele, Joás, do meio dos filhos do rei, que iriam ser massacrados, e colocou-o com sua ama no quarto de dormir. Assim, escondeu-o de Atália, e ele não foi morto. E ele ficou 6 anos com ela, escondido no templo do Senhor, enquanto Atália reinava no país. No 7º ano, Joiadá mandou chamar os centuriões dos quereteus e da escolta, e introduziu-os consigo no templo do Senhor. Fez com eles um contrato, mandou que prestassem juramento no templo do Senhor e mostrou-lhes o filho do rei. Os centuriões fizeram tudo o que o sacerdote Joiada lhes tinha ordenado. Cada um reuniu seus homens, tanto os que entravam de serviço no sábado como os que saíam. Vieram para junto do sacerdote Joiada, e este entregou aos centuriões as lanças e os escudos de Davi, que estavam no templo do Senhor. Em seguida, os homens da escolta, de armas na mão, tomaram posição a partir do lado direito do templo até ao esquerdo, entre o altar e o templo, em torno do rei. Então Joiada apresentou o filho do rei, cingiu-o com o diadema e entregou-lhe o documento da aliança. E proclamaram-no rei, deram-lhe a unção e, batendo palmas, aclamaram: Viva o rei! Ouvindo os gritos do povo, Atália veio em direção da multidão no templo do Senhor. Quando viu o rei de pé sobre o estrado, segundo o costume, os chefes e os trombeteiros do rei junto dele e todo o povo do país exultando de alegria e tocando as trombetas, Atália rasgou suas vestes e bradou: Traição, traição! Então o sacerdote Joiada ordenou aos centuriões que comandavam a tropa: Levai-a para fora do recinto do templo, e se alguém a seguir, seja morto à espada. Pois o sacerdote havia dito: Não seja morta dentro do templo do Senhor. Agarraram-na e levaram-na aos empurrões pelo caminho da porta dos cavalos até ao palácio, e ali foi morta. Em seguida, Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, pelo qual este se comprometia a ser o povo do Senhor. Fez também uma aliança entre o rei e o povo. Todo o povo do país dirigiu-se depois ao templo de Baal e demoliu-o. Destruíram totalmente os altares e as imagens e mataram Matã, sacerdote de Baal, diante dos altares. E o sacerdote Joiada pôs guardas na casa do Senhor. Todo o povo do país o festejou e a cidade manteve-se calma. Palavra do Senhor. Salmo 131. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. O Senhor fez a Davi um juramento, uma promessa que jamais renegará. Um herdeiro que é fruto do teu ventre colocarei sobre o trono em teu lugar.
Se teus filhos conservarem minha aliança e os preceitos que lhes dei a conhecer, os filhos deles igualmente hão de sentar-se eternamente sobre o trono que te dei. Pois o Senhor quis para si Jerusalém e a desejou para que fosse sua morada. Eis o lugar do meu repouso para sempre. Eu fico aqui. Este é o lugar que preferi. De Davi farei brotar um forte herdeiro. Acenderei ao meu ungido uma lâmpada. Cobrirei de confusão seus inimigos, mas sobre ele brilhará a minha coroa. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação. À primeira vista, Jesus condena a propriedade privada. Mas, observando o Evangelho, verificamos que Jesus permitia aos seus discípulos a propriedade de casa e campos. As mulheres que lhe prestavam assistência tinham os seus bens, e os casos de Levi e de Zaqueu apontam na mesma direção. O jovem rico é um caso à parte. As palavras de Jesus compreendem-se a partir da oposição tesouro na terra e tesouro no céu. Quem agir segundo a justiça, praticar o bem, der esmola, terá um tesouro no céu. Era a mentalidade comum no tempo de Jesus e que devemos ter em conta. Mas a afirmação de Jesus tem uma profundidade maior. A propriedade terrena é passageira e incerta. Como é que se obtém o tesouro no céu? Orientando o coração, isto é, a afetividade, o homem todo, com os seus apetites e desejos mais íntimos e profundos para Deus. Esse é o tesouro que permanece seguro. Os olhos são a lâmpada do corpo porque nos permitem ver. Se estiverem sãos, isto é, postos em Deus, que é a luz fonte de toda a luz, será iluminado o mistério da escuridão humana. Se estiverem doentes, isto é, não postos em Deus, viveremos nas trevas, no mistério da nossa própria escuridão. Oremos. Senhor, dá-nos um coração semelhante ao Teu. Dá-nos um coração simples que saiba discernir o verdadeiro bem e não se deixe sugestionar pelos bens aparentes, ilusórios e passageiros. Dá-nos, Senhor, um coração unificado, que não alimente aversões, não se dobre ao mal, não se torne escravo da sensualidade e do capricho. Fazei-nos compreender que só Tu és o tesouro do nosso coração. Fazei-nos experimentar isso quando Te recebemos na Eucaristia. Jesus, Maria e José,
Sagrada Família de Nazaré, rogai por nós. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.